utilizado para a construção tanto do antigo no hebraico e tanto do grego no novo. E aí, nesse aspecto, é preciso, claro, estar antenado, ligado, relacionado, vinculado com o entendimento preciso da estrutura da gramática hebraica, e uma gramática instrumental hebraica e uma gramática instrumental do grego, para que se possa, assim, reconstruir e traduzir o texto original, fazendo, assim, uma verificação e uma análise estrita do que está proposto dentro do texto. E aí nós temos que seguir alguns métodos, alguns princípios, tá? E pensar e considerar que nunca podemos chamar de um texto original quando este já sofreu algumas reelaborações, não é? Mas nós temos que primar para obter um aparato crítico, um aparato textual de um texto que aproxime-se o mais possível do original. E aí nós temos algumas versões do Antigo Testamento hebraico, como algumas versões do Antigo Testamento grego, que estão mais próximas da realidade dos manuscritos que foram utilizados para a composição do Antigo Testamento e os manuscritos que foram utilizados para a composição do Novo Testamento. Então, a ciência bíblica, a partir da exegese, que é uma ciência, a ciência da explicitação textual, do aparato crítico, do desenvolvimento da criticidade da escritura, ela parte de um princípio que é preciso você trabalhar com os textos que vão te apropriar a condição de uma intimidade maior com a realidade linguística do texto. Então, uma edição crítica é um resultado de uma dedicação dos eruditos. E aí, dentro do Antigo Testamento, nós vamos ter a Targumim, vamos ter a Midrashim, né? Vamos ter os léxicos hebraicos, vamos ter também todo um aparato, como a Bíblia hebraica de Stuttgart, não é? Que é uma das Bíblias mais, quem sabe, apropriadas para uma exegese, para utilizar a Bíblia hebraica de Stuttgart. Depois nós vamos ter também a Massorá, vamos ter também outras Bíblias que têm um contexto mais voltado, certo, para a realidade do texto hebraico do Antigo Testamento, e também, quando vamos trabalhar já com o Novo Testamento, aí temos a UBS, Greek New Testament, né? Aí temos também o Novo Testamento grego, temos a chave linguística grega, temos, na verdade, no que tange a língua grega, o Novo Testamento, nós temos mais aparatos para uma exegese no que tange o hebraico. Há uma dificuldade para com a realidade do texto hebraico, de edições e de produções que chegam aqui no Brasil, e já há uma facilidade para com o texto grego que é aplicado ao Novo Testamento, certo? Então, algumas considerações precisam ser repensadas e mentalizadas e guardadas em nossa mente, que, por exemplo, o que precisa-se ter numa exegese e focar numa exegese é uma crítica textual. O exegeta desenvolver o seu olhar crítico, não que vai criticar o texto, porque quando você pensa em crítica textual, pensa que é uma metodologia que está criticando o texto. Não. Crítica vem de um termo grego, krisis, que quer significar o quê? Colocar no fogo para retirar o verdadeiro teor do elemento. Então, é um elemento que passou por uma verificação tão íntima, tão específica, tão estrita, para chegar à conclusão do que ele quer
trazer, qual é a realidade do texto. Por quê? Porque houve uma análise crítica, houve um aparato crítico, houve uma análise profunda, uma reconstrução do texto, a partir de um olhar detalhado do texto, um olhar distinto do texto, uma múltipla atestação, né? uma múltipla verificação. E aí é claro que, dentro desse aspecto, é preciso olhar algumas questões, por exemplo, se for no Antigo Testamento, como, por exemplo, as mudanças inconscientes que ocorrem no texto, certo? As mudanças inconscientes que ocorrem no texto, relacionado ao que o autor está pensando e o que ele estava sentindo e qual era a sua condição existencial no momento da escrita. O erro do ouvido, ou seja, para se multiplicar os textos, muitos escribas, aqueles que redigiram os textos, quando organizaram as traduções e organizaram a composição dos escritos a partir dos manuscritos, que eram os rolos dos autores, dos hagiógrafos, que chegaram à mão dos escribas, e aqueles escribas, então, compuseram o texto a partir dos manuscritos que foram levados a eles, das cartas, das epístolas, no Novo Testamento, dos evangelhos, e no Antigo Testamento, dos livros, tanto que compuseram o Pentateuco, como os livros históricos, os livros poéticos e os proféticos. Então, é preciso fazer uma leitura estrita, uma leitura aprofundada, dentro das versões, que se possa trazer um entendimento mais apropriado do que está propondo cada termo dentro da construção fraseal. E aí existe também uma rapografia, que seria uma rapografia, uma distribuição da palavra, da sílaba e da letra dentro da estrutura fraseal. E aí depois passar por uma titografia, que seria justamente trabalhar com a sílaba e a letra que está duplicada dentro da frase. E depois uma metatese, que seria uma transposição da letra para poder chegar a escrever a letra, ou ver a letra dentro do seu sentido correto. Aí depois nós vamos ter a confusão de letras, que é trabalharmos com as questões que estão quadratificadas, ou seja, aqueles textos ou aquelas palavras que são repetidas, ou sílabas que são repetidas dentro de um contexto fraseal. E aí as mudanças conscientes partindo daquelas que o próprio escriba alterou de uma forma propositada o texto, partindo de uma virtude em que ele considerou algumas mudanças para facilitar a transmissão do conteúdo. E aí é preciso ver o que aproximadamente o texto, dentro da sua integralidade, está propondo. E aí nós temos o método da glosa, temos o método o método da glosa, que trabalha com a questão justamente da explicação de alguns textos específicos. Aí depois que existem esses textos específicos, ou que esses textos específicos necessitam e existem dentro de um contexto linguístico específico, como o caso da Torá, da lei, do Pentateuco, ou da história também, que segue um texto mais narrativo, mais erudito, de um aparato mais complexo para o entendimento. E aí é preciso ver essas questões para poder até desenvolver uma alteração eufemística, ou seja, uma substituição de expressões para que o texto hebraico não perca o seu sentido, mas chegue à proposta do autor dentro de um termo que seja um termo sui generis com o termo aplicado, para conceder uma melhor entendimento, ou, quem sabe, uma parafrase terminológica. E aí, a crítica textual do Novo Testamento, nós vamos ter já variantes dentro do próprio Novo Testamento, que vão ter uma origem semelhante até a do texto do Antigo Testamento.
mas o Antigo Testamento se torna mais possível trabalhar com alguns critérios de uma crítica externa, enquanto que no Novo Testamento é preciso uma crítica mais interna, partindo do que realmente está da integralidade do texto. Então, se a crítica externa dá preferência a algumas questões externas ao texto, a crítica interna, que no caso aplicada ao Novo Testamento, requer a integralidade do texto em toda a sua extensão gramatical, cultural e histórica. Então, é preciso atentar para essas questões para que se possa fazer uma exegese precisa, para que se possa trabalhar com uma delimitação do texto preciso. E aí, na próxima aula de exegese, nós vamos trabalhar com uma delimitação do texto. Hoje, eu estou explicando aqui o que vem a ser uma exegese, a importância de uma exegese. E alguns dos primeiros princípios do exegeta, que é trabalhar a criticidade e tradução do texto para trazer o texto dentro da sua integralidade para fora. Trazer a realidade do texto para fora. Tornar ele explícito, tornar ele inteligível, tornar ele compreensível a partir do seu sentido gramatical, da sua proposta gramatical, no caso, o Antigo Testamento hebraico. E o que o termo hebraico está traduzindo? O que o termo hebraico está propondo? Não é? Bará, Beroshit, Elohim. Não é? No princípio criou Deus. Mas o que está querendo dizer alguns termos aplicados para criar também? Que nós só temos o Bará, o Baran, temos também o Achar, que seria formar, que é o texto, o verbo utilizado hebraico no Rifil para justamente indicar o processo da formação. No princípio, formou Deus. No sentido de trouxe a forma, deu a forma. Então, todas essas questões que precisam ter-se um entendimento do sentido que está aplicado a cada termo e as suas declinações. Não é? Como no caso, por exemplo, do termo logos, que temos inúmeros sentidos aplicados ao termo logos, utilizado por João, como, por exemplo, palavra, comunicação, verbalização, não é? Álgebra, comunicação, história, narrativa, diálogo, existência, reflexão, pensamento, razão, todos esses termos têm um sentido, a raiz utilizada para o termo logos, que seria logia. Então, é interessante compreender essas questões para poder se desenvolver uma exegese mais apurada, mais estrita, para trazer, assim, a realidade do autor, do texto e da proposta que esse está desenvolvendo a partir da estrutura fraseal, estrutura textual, estrutura gramatical, dentro do que está proposto, para aí se ter uma compreensão mais apurada, para aí se ter uma compreensão mais detalhada, mais distinta, certo? Muito bem, agora nós vamos trabalhar com a segunda parte da aula, que é já o seu pedido, uma exegese de Atos 2. Primeiramente, partindo aqui de um princípio histórico, tá? Atos 2 nos traz algumas realidades. A questão, principalmente, que é preciso, é da natureza, da essência e do propósito da atuação do Espírito Santo, ou seja, do pneuma hagios. Hagios, perfeito, puro. Pneuma,
espírito, sopro, ar, movimento, vento, certo? Então, no contexto de Atos 2, e aí aqui já tem e você já vai anotando aí, aqui eu já tenho um link para você, para a mensagem. Pneuma hagios, vento, ar, movimento, sopro, puro, santo, hagios, puro. Então, o Espírito é o Deus em movimento, o Deus que sopra, o Deus que age, o Deus que intervém, o Deus que move em perfeição, porque é puro, em santidade, porque é puro, tá? Já é uma parafrase, uma exegese, uma análise estrita da proposta agora teológica de Atos 2. Então, são discutidos e são tratados, dentro desse capítulo, toda uma visão da estruturação, construção e edificação da intervenção do Espírito para gerar a igreja, da intervenção do Espírito para gerar a igreja, do soprar do Espírito para que o poder fosse manifestado e a igreja tornasse uma realidade. Então, ali é proposto também o esclarecimento, em Atos 2, do princípio e do propósito das línguas, do princípio e do propósito do vento que foi visto e ouvido, e até do próprio fogo que está dentro da expressão línguas repartidas como que de fogo, desse simbolismo da expressividade do poder divino do pneuma hagios, do Espírito Santo. E aí eu tenho alguns termos centrais no grego, dentro de Atos 2, que precisam ser destacados. O primeiro, o pneuma hagios, certo? Pneuma hagios, Espírito Santo, que eu já expliquei o seu sentido, né? A sua especificação. Depois nós temos também já um outro texto e o outro propósito e proposta, que é o termo utilizado para testemunha, que é martiria, que é um testemunha que participa no caso de um julgamento, ele se torna um testemunha oral e verbal. Oral porque viu e verbalizou. Então, ele é um testemunha que vivenciou o fato para poder, perante um tribunal, dando própria plausibilidade à sua própria vida, certo? Testificar o que viu. Mesmo que a sua própria vida venha a valer, mesmo que morra pela causa desse testemunho, não pode negar o que viu e ouviu. Esse é o sentido aplicado para o termo martiria, testemunha, que vem de martírio, que vem de sacrificar a própria vida, se for preciso, para testemunho do que viu e ouviu. Mas não pode negar o que viu e ouviu. Depois temos o termo utilizado para língua, que é glossa, no grego, que tem o sentido de verbalizar, de comunicar, de idioma, de etnia, de língua, de etnos, língua. Tá? Etnia, no caso, e etno no sentido de raça e de língua que está relacionada, vinculada a uma raça. Por isso, línguas que foram ouvidas eram línguas que eram de raças distintas, como está ali descrito, muito bem esclarecida, e podemos ver aqui, ó, língua, glossa dos quem? Dos de Cirene, não é? Ou melhor, vamos aqui por ordem, dos que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia, na Frígia, na Panfília, no Egito, de partes da Líbia,
junto a Cirene, de estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos os ouvimos falar em suas próprias línguas, glosas. E obras, aqui, opres, significa justamente ações, mentalizações, apropriações pessoais, particularidades pessoais, distinções pessoais maravilhosas de Deus, ou seja, ações, distinções, operações e manifestações poderosas, sobrenaturais, poder aqui, dínamos, explosões de Deus, manifestações e intervenções de Deus no sentido de dinamos, poder, explosão, imediatez. Certo? E aí nós temos que ter um entendimento, uma consciência de algumas realidades que se estão propostas para poder alcançar uma compreensão maior, para poder alcançar uma realidade maior. E aí nós temos também, nesse aspecto, nesse sentido, alguns sentidos que são propostos de uma forma mais identificativa dentro do texto. Além desses que já falei, tá? Pneuma hagios, martiria, glossa, dínamos, aí temos eclésia, aí temos povo, laos, aí temos raça, etnia, todos estão aqui dentro desse contexto de Atos 2. Mas, ainda, indo agora para uma exploração mais detalhada do que estamos tratando, certo? Esse texto, na verdade, de Atos 2, partindo do Pentecostes, que no hebraico seria Shavuot, tá? Propriamente quer dizer o quê? Um panorama geral de uma festa de tradição hebraica, que era o Pentecostes, o Shavuot. Dentro desse aspecto, nós vamos nos reportar, ou vamos nos voltar para o livro de Levítico, no capítulo 23, onde ali estão registrados toda a estrutura das festas hebraicas, não é? Todas as 3 grandes festas que ocorriam durante o ano, a Pessaque, a Páscoa, o Shavuot, o Pentecoste, e a festa dos tabernáculos, certo? Então, inclusive Deuteronômio 16 diz o quê? 3 vezes ao ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, das primícias, tá? E na festa das semanas, certo? E na festa das semanas, qual seria? O Shavuot, Pentecostes. E na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor, ou seja, não verá sem trazer nada para ser entregue à presença de Deus. Então, além da Páscoa, do Pentecoste e do tabernáculos, também tínhamos a festa do dia da expiação, a Yom Kippur, não é? Tínhamos também a festa das trombetas, que tem um sentido até escatológico. Então, a festa da Páscoa estava relacionada principalmente aos pães asmos, ao sacrifício, ao memorial, e a festa do Pentecostes, ela tem o sentido de 50 dias, Pentecost, né? 50 dias vem de penta no grego, 50 dias. Que encontra naquele dia, contarei 50 dias, então oferecereis uma nova oferta de manjares ao Senhor, das vossas habitações trareis 2 pães de movimento e 2 dízimas de farinha, e serão levedados e se cozerão. Primícias são ao Senhor. Levítico 23, 16 e 17. Então é preciso olhar e estudar, verificar toda essa questão que está implícita à festa do Pentecostes, dentro do contexto da estrutura e da proposta hebraica, que era uma festa para a entrega das primícias, era uma festa para louvor e ali festejar
celebrar a colheita. E aí o judeu, primeiro dia, fazia esse ritual, e os demais dias, celebração. E aí, por isso que foi encontrado o povo em festividade carnal. Por quê? Porque estavam celebrando de uma forma carnal e não espiritual. Vinham, faziam um ritual, uma liturgia, um legalismo, cumprindo a lei no primeiro dia, quando entregavam as primícias. Depois, desconstruíam tudo que fizeram no primeiro dia e partiam para uma festa carnal. Então, Pentecoste, no sentido teológico, no sentido agora apropriado à realidade teológica do texto, indica ali a efusão do Espírito, o derramamento do Espírito, a vinda do Espírito sobre a carne. Vinda do Espírito sobre a carne. Porque já tinha vindo antes, já tinha operado antes, já tinha se manifestado antes, sim. Desde lá de Gênesis. Como os pães se ofereciam 50 dias depois do molho movido ser apresentado, não é? Também havia justamente 50 dias depois da ressurreição de Cristo ter ocorrido, o derramamento, o enviar, a vinda do Espírito sobre toda a carne. E aí nós temos aqui uma lição exegética, uma lição teológica, uma lição aprofundada para uma pregação, que é, assim como o pão, ou como a cevada, era moída para depois de 50 dias que ela fosse moída, ser apresentada e entregue as primícias no dia da Pentecostes, Cristo morreu, foi moído pelos nossos pecados e transgressões. E depois de 50 dias que ele foi moído e ressuscitou, vencendo a morte, o Espírito veio para trazer a mesma vida que estava nele em nós, para revivificar-nos, porque o mesmo Espírito que revivificou a Cristo, se estiver em nós, nos revivificará com corpos espirituais e eternos. E aí nós temos também há 40 dias desse contexto, ou melhor, 40 desses 50 dias, né, 40 desses 50 dias, Cristo passou na terra, instruindo e ajudando os discípulos, para depois, então, ascender ao céu. E por 10 dias, e os 11 discípulos, então, continuarem em oração, até que ocorreu a efusão do Espírito, a vinda do Espírito. Então, o propósito do Pentecostes, o propósito do Shavuot, teologicamente, dentro do Atos 2, é o quê? Percebemos que o relato do Pentecoste por Lucas teve dois propósitos fundamentais, sendo quais? O primeiro mencionado para balizar e dar respaldo ao segundo. E o primeiro propósito trata do contexto próximo e remoto da profecia bíblica, ou seja, da profecia de Joel, não é? Eis que derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, o segundo se relaciona a uma inauguração da igreja neotestamentária. A igreja é nascida pela infusão e o derramar e o vir do Espírito sobre toda a carne. O revestir do poder. Então, a profecia e o seu cumprimento dentro do Atos 2 tem um contexto remoto que nós já lemos, de Atos 2, 14 a 21, de Joel 2, 28 a 32, que vai de encontro, esse texto de Joel 2, 28 a 32, ao discurso, inclusive, proferido por Pedro em Atos 2, 14 a 21. Pedro se apropria dessa profecia, interpreta essa profecia e aplica ela na sua defesa, na defesa que faz sobre o mover do Espírito, sobre a condição que se encontrava após receberem o poder da língua repartida como de fogo, e do poder do dínamos, se encontrava os 120. E aí, na defesa que ele faz deles, e da forma como eles se encontravam, e por isso houve aquela aferição de que estavam embriagados, aí Pedro vai fazer a defesa, e quando Pedro faz a defesa, vai citar, mencionar e interpretar a profecia de Joel 2, 28 a 32.
Então, Pedro se utiliza, se apropria da profecia de um profeta do Antigo Testamento sobre o que estava ocorrendo agora, manifestando e cumprindo a profecia no evento de Atos 2. Então, o segundo elemento da profecia é os prodígios no céu e na terra, não é? Que ocorreram, para prodígios que foram visíveis no momento em que o Espírito foi derramado, como vento veemente, como fogo que desceu do céu, a glória manifestada, o fogo que desceu do céu, a glória, a doxa que foi manifestada, não é? Então, teve em todo um contexto, mas a língua, a glossa, foi concedida em Atos 2, não foi para manifestação pessoal, humana, antropocêntrica, nem para dizer, ele tem poder, ele é mais santo, ele é mais puro, ele é mais perfeito. Não. A glosa não foi concedida para o homem, não foi para o benefício do homem, não foi para o poder do homem, não foi para revestir o homem, não. A glosa, as línguas estranhas que o batismo foram concedidas por quê? Com um fator e um sentido missional. Vou repetir, com um fator e um sentido missional. Missão. Propagar o evangelho. De que forma? Propagar com a mesma língua daquelas pessoas que estavam ouvindo, porque a festa Pentecoste reunia diversas raças, povos, nações ali em Jerusalém. Jerusalém ficava superlotada por dentro e por fora, tanto é que tinha pessoas que se acampavam durante a festa de Pentecostes a 40, 50 quilômetros distante da cidade, porque não conseguiam ficar na cidade, então se acampavam nas cidades circunvizinhas ou nos vilarejos, e durante o dia faziam a viagem de madrugada para chegar até a cidade e participar da festa. E ao entardecer retornavam para o acampamento onde estavam. Então, quando recebem a língua repartida como de fogo, a língua estranha, no caso de língua de glossolalia, certo? Língua lália, no caso diversa, glossolalia, línguas estranhas. Então, quando se utilizam, são justamente um sentido missional. Por quê? Porque estariam falando, pregando as maravilhas de Deus, como Pedro pregou. Eles também estariam testificando, falando, profetizando as maravilhas de Deus dentro do entendimento de cada um. Línguas que era da Macedônia para que os macedônios entendessem. Língua dos que eram de Cirene para os que de Cirene entendessem. Língua dos que eram de Capadócia para os que Capadócia entendessem. Do ponto para os do ponto entendessem. Da Ásia para os que da Ásia entendessem. Da Frígia para os que da Frígia entendessem. Da Panfilha para os que panfilos entendessem. Do Egito para os que do Egito entendessem. E esses entendendo dentro da língua e da etnia, do sentido aplicativo da comunicação própria deles, aí converteram-se. Aí compreenderam, entenderam, porque foi falado na realidade linguística, comunicacional, verbalizada deles, e o resultado, então, foi 3.000 almas convertidas. E aí, depois, a igreja foi crescendo e se multiplicando, porque eles estavam capacitados, 120, e todos aqueles que iam recebendo o poder do Espírito Santo para ir falando, testificando nas línguas as maravilhas e a mensagem poderosa de Deus, e por todas as partes o evangelho, o poder, as maravilhas de Deus eram espalhadas e as pessoas iam sendo acrescentadas à igreja. Então, as línguas tinham fator para acrescentar almas, para edificação da igreja, crescimento da igreja, nesse momento, em Atos 2. Depois
Paulo vai trazer um outro sentido, que era o sentido depois de que a igreja já estava edificada. Após a igreja já estar edificada, a igreja já estar estruturada, quando aqui em Atos 2 foi porque a igreja ainda não existia. Então veio a existir e a humanidade veio a conhecer as maravilhas do poder de Deus através de seus testemunhas que falavam em línguas, vamos assim, nacionais, dentro da própria integralidade das raças que estavam ali. Atos 2, as línguas de Atos 2. E que foram as mesmas utilizadas ali no contexto dos primeiros 15 capítulos de Atos. Depois que a igreja começou a ser espalhada, a ser crescida, ser estruturada, aí as línguas já eram para um outro propósito, que aí era a edificação de si mesmo. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, como Paulo explicou lá em 1 Coríntios capítulo 12 a 14. Então, aqui tinha um fator missional. Após Atos 15, ou melhor, Atos de 15 a 20, que a igreja já está indo por todas as partes e formando-se ali as comunidades, aí já era para o propósito de edificação de si mesmo. Certo? Aí nós temos também, dentro dessa realidade, uma manifestação do Espírito que indicou que a igreja nasceu em meio ao mover do Espírito, ao agir do Espírito. Porque sempre a Trindade trabalhou em todos os processos. E assim mesmo foi na edificação da igreja. Como assim? Deus tinha o plano da igreja, o Deus Pai. O Deus Filho anunciou o reino com a mensagem do Evangelho, com ele o seu próprio testemunho do Evangelho. O autor magno do verdadeiro Evangelho, o verdadeiro querigma de Cristo. E também tornou o cristianismo realidade, a igreja real, porque ele deu a sua própria vida em resgate, ele resgatou a humanidade, morreu pela humanidade, ressuscitou, e esta foi a ação que gerou a igreja. Morte e ressurreição de Cristo. E aí, se Cristo gera, quem age torna a igreja uma realidade, o Espírito. Então, o Pai planejou, era projeto do Pai a salvação, a igreja. O Filho executou, e quem gerou a igreja, o Espírito Santo. E aí nós temos agora também, para darmos continuidade, que essa igreja nasce em meio, então, a uma manifestação exclusiva, distinta do poder do Espírito. Num poder que era sobrenatural. Então, línguas, vento e fogo, indicando o quê? Uma concessão de um poder, de uma capacitação para o desafio de pregar o Evangelho para pessoas de nacionalidades distintas, diferentes, diversas, como já falei. Então, também um outro sentido, um outro propósito, o vento como sinal, como símbolo do Espírito Santo, o vento como um símbolo indicativo do poder do Espírito, né? O vento como símbolo do Espírito, denotando o poder celestial e aparecimento repentino e revelação de um fenômeno, de uma ação, de uma intervenção sobrenatural. Já o fogo, o cumprimento da descrição até do próprio João Batista, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o fogo era um símbolo da presença de Deus para indicar santidade, juízo, graça e purificação. Tá? Então, as principais características do Pentecoste. Primeiro, ação soberana do Espírito. Essa foi a primeira característica do Pentecoste, tá? Segunda característica do Pentecoste, ação única na história, só ocorreu uma vez na história o Pentecoste. O Pentecoste de Atos 2, que foi um Pentecoste diferente aos outros.
Todo ano ocorria o Pentecostes, todo ano ocorria o Pentecostes, a festa de Pentecostes, no sentido judaico. Mas de Atos 2 foi um Pentecostes diferente, porque não foi só uma festa que era uma prática cultural judaica, mas foi também nessa festa, que era prática cultural judaica, a manifestação viva do poder do Espírito Santo. E na sequência, aí nós temos também a ação universal, terceira característica, uma ação que gerou o evangelho para todas as nações. E ser-me-eis testemunhas, né, martiria, não só na Judéia, Jerusalém, Samaria, mas até os confins da terra. Né? Então, Pentecostes foi um verdadeiro sentido único na história, tá? Para dar o início da igreja, para dar o romper da igreja, para dar a institucionalização espiritual da igreja, a manifestação extraordinária e viva da igreja, o marcar de um novo tempo, de uma nova era, a era do Espírito sobre toda a carne. Amém? Acredito que eu já te dei um grande caminho aí para a preparação dessa mensagem para o final de semana, 2 dias. Aí tem muitos caminhos para você trabalhar e explorar dentro do que eu falei e dentro do que eu expus nesta aula. E acredito que eu tenha colaborado bastante. Obrigado.